Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Zuma Cabeleireira. O salão de beleza para toda a família. Academia Toia. Há 40 anos em movimento. E Asig. Você, cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o Bate-Papo Literário dessa semana tem o prazer de receber uma mulher que inspira outras mulheres pelo seu profissionalismo, sua coragem e sua sensibilidade. Ela é formada em Direito, é especialista em Ciências Criminais e Gestão Pública e pós-graduanda em Direito das Mulheres. Em 2017, ela assumiu como delegada regional da Polícia Civil do Sul do Estado, a primeira mulher a exercer essa função. E recentemente ela lançou o livro Inspire e Inspire-se, que fala sobre a energia feminina, a coragem da delegada e a sensibilidade de uma mãe. O livro traz reflexões de uma mulher obstinada acerca do feminino, carreira, relações, trabalho, autoconhecimento e a maternidade. Estou falando da esposa, mãe, filha, irmã, amiga e delegada de polícia, Vivian Garcia Selig. Vivian, querida, é um prazer muito grande recebê-la aqui no Bate-Papo Literário. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Renata. A satisfação é toda minha. É uma gratidão imensa que eu sinto nesse momento de estar aqui contigo, uma amiga já de alguns anos. Verdade. Para tratarmos do conteúdo desse livro, que foi um grande projeto, trabalhado aí durante 10 meses, com muito carinho para todas as mulheres, essencialmente. Que bom. Ô Vivian, bom, em primeiro lugar, parabéns pelo livro, ele realmente inspira. Eu me senti inspirada porque são histórias que podem ser sua, podem ser minha e pode ser de muitas outras mulheres. Você escreveu esse livro durante a pandemia, o que te motivou a escrever o livro? Então, Renata, e todos que estão nos assistindo, na realidade, a vontade de escrever um livro já era presente em mim há muito tempo. Eu sempre entendi que eu tinha um conteúdo a passar como ser humano em evolução e que tinha, assim, um conteúdo bastante significativo para repassar às pessoas. Com o advento da pandemia pelo coronavírus, esse sentimento ficou mais aflorado, essa é a realidade. E eu creio que foi uma grande oportunidade, ainda está sendo uma grande oportunidade para todos nós, de ressignificarmos realmente. E a partir dali, de acordo com todos esses momentos ruins que estamos passando, em face de todas as reflexões que estamos vivendo, ficou muito claro que eu precisava efetivamente passar um pouco de todas as minhas vivências para as pessoas, essencialmente, especialmente as mulheres. Todavia, como chegar? E o livro seria a ferramenta mais adequada. Então, a partir dali, eu fiquei 4 meses, foi o período mais denso na realidade, de reflexão, somente no patamar da ideação do livro, pensando, refletindo, o que eu gostaria que esse livro abordasse. E aí depois, a partir dali, a gente começa a fazer todo aquele trabalho de escrita, de formatação, de revisão, de diagramação e todo esse trabalho que um livro requer. Sim. Mas, na realidade, o nome do livro, Renata, que é Inspire e Inspire-se, ele inicialmente, inclusive, ele surgiu como se fosse um comportamento, como se um comportamento de efetivamente tentar tirar de mim, individualmente, toda aquela angústia que a pandemia trouxe, aquela ansiedade, e tentar inspirar coisas boas, pensamentos positivos, a libertação de crenças limitantes, buscar ser mais saudável para efetivamente não surtar, essencialmente naquele primeiro período da pandemia.
Então, a ideia veio dessa maneira. Vivian, e você dividiu o livro, então, em 3 eixos, né? Que é a energia feminina, a coragem da delegada e a sensibilidade de uma mãe. Que você, eu sinto assim que você coloca sua alma nesse livro. Assim, como é que foi para você essa entrega? Como tu me conheces, né, Renata, eu procuro as minhas relações do dia a dia, tanto as minhas relações íntimas, de afeto ou de trabalho, eu me coloco realmente de corpo e alma. E o livro eu busquei e eu tinha uma consciência e uma obrigação de ser muito franca, muito sincera e muito autêntica com o leitor. Então, esse período de 4 meses de ideação de como seria esse livro foi aonde eu tive os insights de quais histórias eu efetivamente iria trazer, porque ele não é somente um autobiográfico, ele não é um livro essencialmente autobiográfico. Com base nas minhas histórias, eu trago diversos assuntos da contemporaneidade, como no caso da energia feminina, essa questão da própria energia feminina, das intuições, dos desejos, de quanto muitas vezes nós nos desconectamos da nossa essência, do nosso self. Então, nesse sentido, eu quis justamente mostrar efetivamente quem eu era como pessoa, como mulher, principalmente na questão da energia feminina, na questão profissional, posteriormente ao final no 3º eixo, como comentaste, a sensibilidade de uma mãe que traz esses assuntos do maternar, das relações, então do maternar ou não maternar. Então são diversos assuntos, na realidade ele é dividido em 3 eixos, mas repletos de assunto, mulher no mercado de trabalho, desafios, preconceitos. Então, o livro acaba sendo bastante eclético nos assuntos que aborda. Mas são assuntos bastante importantes, né, de serem abordados atualmente. Fala um pouquinho dessa história da mulher, quando você aborda aí a história da tua avó, da tua mãe. E a gente vê ali no livro, né, essa diferença que tem, então, entre as gerações. E isso é muito bom, que a gente vê, acredito que a gente está realmente evoluindo. Vivian, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu gostaria que você falasse então um pouquinho de cada eixo do livro. Combinado? Combinado. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário dessa semana tem a honra de receber uma mulher que inspira outras mulheres pelo seu profissionalismo, sua coragem e sua sensibilidade. Estou falando da delegada de polícia Vivian Garcia Selig. E a Vivian veio falar do lançamento do seu primeiro livro, Inspire e Inspire-se, que fala sobre a energia feminina, a coragem da delegada e a sensibilidade de uma mãe. E o livro traz reflexões de uma mulher obstinada acerca do feminino, da carreira, relações de trabalho, autoconhecimento e a maternidade. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. Vejam só o vídeo. O futuro do seu filho começa agora. Pensando nisso, o IASG oferece um ensino de idiomas para ele pensar em inglês desde cedo. Professores que fazem acompanhamento individual, cuidando da evolução de perto. Aulas online ao vivo ou presenciais, com limite de alunos por turma para mais interação e um aprendizado mais rápido. Seu filho vai dar um IAS nos desenhos sem dublagens, ler historinhas em outra língua e falar inglês desde pequeno. Dê um IAS no futuro dele agora. Matrículas abertas. IASG, você é cidadão do mundo. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Vivian, voltando então, eu gostaria então, vamos começar falando então do primeiro eixo do livro, que é a energia feminina, que fala sobre ser mulher, os nossos instintos, conflitos,
desafios, as nossas amizades, os nossos relacionamentos. E aí nessa parte você fala de alguns você faz alguns questionamentos que eu gostaria de fazer para você. E o primeiro deles é o seguinte: será que nesse mundo frenético nós conseguimos nos conectar com essa energia feminina? Então, Renata, foi algo assim que bateu de forma muito forte em mim, principalmente nesse início de pandemia. E uma das palavras que eu creio que seja de destaque nesse eixo da energia seja seletividade. Claro que, obviamente, muito conectado com a nossa intuição feminina, a nossa energia feminina, efetivamente. Mas, na realidade, eu quis abordar de forma muito franca, sincera e simples estas questões do ser mulher, do quanto nós efetivamente nos deixamos de lado da nossa essência, do nosso self, para muitas vezes carregar nas costas uma vida que não é nossa. Então, a partir de várias escolhas que nós vamos tomando durante o decorrer da nossa trajetória, da nossa vida, muitas vezes nós vamos nos desconectando de nós mesmas, mas não conseguimos ficar felizes durante muito tempo e começamos a adoecer. E óbvio que no livro a gente não entra de forma muito profunda nesses assuntos mais científicos do ser, mas tentando trazer numa linguagem mais simples. Mas o quanto ser uma pessoa que não se é durante muito tempo nos faz mal. Então eu tento buscar e trazer a reflexão justamente isso. Será que eu estou sendo realmente quem eu sou? Será que eu estou me doando? Será que eu estou fazendo o que eu gosto? Será que eu estou convivendo com as pessoas que me agregam, com pessoas que me fazem bem? Ou o mundo tão frenético não me deixa tomar essas decisões e eu me coloco em segundo plano? Então, justamente no Energia Feminina, tratando do feminino, e geralmente as mulheres assumindo inúmeros papéis, como filha, como mãe, como esposa, como companheira, enfim, em qualquer situação, será que realmente nós nos deixamos conectar com a nossa energia feminina? Então eu trago esse assunto à reflexão e dou algumas alfinetadas no leitor para ver se a gente acorda. Acorda e pensa um pouquinho e faz essa autoavaliação, né, Vivian? E você toca num ponto que eu acho muito interessante, que você fala, será que a gente está sendo moldado para pensar e termos comportamentos iguais? Eu penso muito isso, porque, poxa, apesar da gente estar no mundo contemporâneo e termos esses desafios, cada uma de nós tem uma essência, tem um jeito de encarar a vida, tem uma história, né? Justamente. E olha, nós duas aqui, duas capricornianas, então, né, Renata? E como somos diferentes. Verdade. Então, eu digo, cada um de nós é um ser único. Mas por que queremos ser tão iguais? Por que queremos nos colocar, ou querem, como sociedade constituída, nos colocar em caixinhas como se nós pensássemos iguais? Então, eu busco justamente trazer essa reflexão. Nós estamos vivendo um mundo em que a capacidade de avaliação crítica está sendo deixada de lado. Por que eu tenho que polarizar em determinados assuntos e definir um lado? Por que eu não posso, como ser humano inteligente, fazer uma análise crítica dos discursos? De todos os fatos que acontecem, sendo no ser mulher, na política, no trabalho, nas relações, enfim, em qualquer área da nossa vida. Porque, na realidade, o que vem acontecendo nos últimos anos é que se você, como ser humano, não se posiciona de um lado ou de outro, você acaba sendo colocado numa caixa como se tu fosse neutro. Todavia, não significa em absoluto
essa circunstância. Nós precisamos fazer uma retomada do pensamento crítico, nem tanto aqui, nem tanto acolá. Então, são essas reflexões que eu busco trazer ao leitor, muitas vezes de forma mais escrachadas e outras de maneiras mais subliminares. É verdade, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, que é o que a gente tenta em todas as áreas das nossas vidas, na verdade, né, Vivian? Porque para que verdade, o equilíbrio é essencial. Com certeza. É essencial e nós vivemos isso na pele todos os dias, principalmente no momento em que estamos vivendo uma crise sanitária e junto com ela uma crise política muito grande. E eu ouso aqui dizer uma crise de humanidade, inclusive. Certamente. Vamos entrar um pouquinho então no seu segundo eixo, que é quando você fala sobre a coragem da delegada, né? Você foi a primeira delegada regional do sul do estado. Quantos desafios você teve que superar para chegar até aí? Nossa, então, na realidade, a coragem da delegada traz essas reflexões no que se refere ao aspecto profissional das mulheres. Eu estou na Polícia Civil há 15 anos, já ultrapassei 4 anos de gestão na 5ª Delegacia Regional, aqui na cidade de Tubarão. E quantos desafios eu, como mulher, e muito jovem também, quando ingressei na Polícia Civil, tive de enfrentar. Trouxe algumas reflexões nesse sentido no livro, e creio sim que ali eu tenha efetivamente feito as mulheres se encorajarem, se empoderarem para buscarem os seus objetivos com muita estratégia. Porque o que eu objetivei com esse eixo? Trazer com base nas minhas experiências, dizer que realmente não é fácil estar onde nós estamos hoje. Quantas mulheres optam a realmente não se incluírem no mercado de trabalho, porque é desgastante, porque justamente são decisões muito difíceis que nós mulheres temos de levar em frente. Então, o eixo da coragem da delegada, ele traz, obviamente, os meus desafios nesses últimos 4 anos aqui na gestão da Delegacia Regional, mas principalmente desde os estudos e a minha inclusão dentro da Polícia Civil. Então, quantos desafios nós, mulheres, temos de ultrapassar e quantos ainda teremos, porque realmente ainda somos subjugadas e sofremos, de uma certa forma, alguns preconceitos, não em todas as searas, sim, em face das mulheres em posições de poder. Então, como é importante trazer essa reflexão e da mulher, o lugar de fala das mulheres. Eu digo, a inclusão da mulher no mercado de trabalho é uma situação. Agora, deixar essa mulher efetivamente ter lugar de fala e se expressar e fazer valer a sua voz, aí é que na minha concepção, gira o grande problema do nosso momento atual. Ô, Vivian, e uma das coisas que me tocou muito no livro foi você trazer à tona a sua história de vida, mas também trazer a história um pouco da sua avó, de onde você vem, né? Falar da sua mãe, da sua avó. E isso a gente fica muito próxima de ti, porque a gente passa por essas mesmas questões de gerações, assim. Fala um pouquinho dessa sua intimidade aí, dessa sua história. Vamos fazer o seguinte, peraí, para não ter que te interromper, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta, então, você conta pra gente, tá bom? Tá bom. Não saia daí que a gente volta já já. Olá,
Estamos de volta e o bate-papo literário dessa semana tem a honra de receber uma mulher que inspira outras mulheres pelo seu profissionalismo, sua coragem e sua sensibilidade. Estou falando da delegada de polícia Vivian Garcia Selig. E a Vivian veio falar aqui do seu livro lançado recentemente, Inspire e Inspire-se, que fala sobre a energia feminina, a coragem da delegada e a sensibilidade de uma mãe. O livro traz reflexões de uma mulher obstinada acerca do feminino, carreira, relações, trabalho, autoconhecimento e a maternidade. Então, Vivi, nós terminamos então outro bloco e eu te pedi para contar um pouquinho então dessa sua história que te trouxe até o lugar que você ocupa hoje em todas as áreas, né? Como mãe, como profissional, e que é uma história muito bacana e que me fez me sentir muito mais próxima de ti. Olha, eu te conheço há muito tempo, mas eu não conhecia ainda a sua história e você traz isso no livro. Eu achei muito legal. Ai, que legal, Renata. E, na realidade, embora o livro tenha sido dividido em 3 eixos, a energia feminina, a coragem da delegada e a sensibilidade de uma mãe, numa hora ou outra, ele se interconecta. Então, quando eu falo da minha avó, da minha mãe, ali eu também trago os grandes desafios delas como mulheres e como mulheres também que buscam os seus lugares no ambiente profissional. E quão difícil já era lá atrás todas essas vivências, para veres que o livro, de uma forma ou de outra, ele vai e volta com base nessas histórias e com esses assuntos tão atuais para todas nós. E essa vivência da minha avó, como mulher que ficou viúva muito jovem, com 7 filhos, a minha mãe, que também teve fases de desempregos, de muita dificuldade, e que tendo de criar as suas filhas e de justamente buscar o seu lugar, estudar e buscar um emprego, o quão isso é valioso e dói em todas nós, quanto esses desafios de todas as mulheres no nosso dia a dia, que vivem próximo de nós, nos causa essa dor. E é justamente que eu busco trazer essa empatia, essa sensibilidade de nós mulheres para todas as mulheres, buscando sempre com um olhar muito empático, pararmos de efetivamente apontarmos os dedos e esticarmos um pouco mais a nossa mão, as mulheres. Sim. Porque o mundo já é tão duro com todas nós, tão difícil, e se nós não tivermos um pouquinho de empatia e sororidade em face de outras mulheres, tão mais difícil será para conseguirmos ultrapassar esses obstáculos. É verdade. E realmente eu te falei que uma palavra que me veio à mente quando eu estava lendo o seu livro é sororidade. Porque eu senti isso, assim, você queria passar a sua história para que essa história também pudesse ajudar outras mulheres. Eu senti essa intenção no livro, ela está muito clara, né, Vivian? Isso, justamente. Na realidade, o projeto, ele era para ser transbordado realmente. Tanto por isso as nossas parcerias com livraria, com o supermercado Giasse, teve esse objetivo, de justamente chegar naquelas mulheres que não tinham contato com a delegada Vivian. E se assim eu não o fizesse, talvez eu não chegasse naquela mulher que mais precisa, naquela mulher que talvez vive em situação de vulnerabilidade social, que sofre violência, que não consegue se incluir no mercado de trabalho, que sofre preconceito. Então, o objetivo do projeto foi justamente esse. Deixamos o livro praticamente no valor de custo dele, colocamos ele à disposição nesses locais de venda, justamente com esse objetivo, para que chegasse no maior número de pessoas. E eu fiquei extremamente grata com a repercussão positiva do livro nesse primeiro mês de venda, que nem fechamos um mês de venda ainda, sendo que nós havíamos programado um evento de lançamento para o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, já justamente por conta dessa data simbólica, com essa pegada mais feminina, que obviamente o livro tem, embora livro não tenha gênero, todavia ele tem sim uma pegada
feminina, nós não escondemos isso em nenhum momento. Nós iríamos fazer um evento de lançamento que seria muito significativo, seria muito legal. Todavia, com o agravamento da pandemia, resolvemos suspender e startamos essas vendas com a denominação de pré-venda. E para nossa satisfação, o livro vendeu mais de 600 cópias. Nossa. Então, nós nem fechamos um mês de venda e está extremamente positiva a repercussão. Isso que a venda é basicamente regional e isso traz uma alegria muito grande, porque justamente esse era o objetivo, Renata, era efetivamente chegar nas mulheres. E esse resultado foi estrondoso. O Giasse, semana passada, comprou mais uma caixa porque realmente esgotou nos supermercados, mas, de qualquer maneira, nós faremos, independentemente do dia ou do mês, um evento de lançamento, porque nós entendemos, sim, que as mulheres merecem um momento especial com esse projeto, que eu não tenho dúvidas que toda mulher que lê se identifica com algum eixo, com alguma frase do livro que realmente tira ela de uma zona de conforto e possa, sim, inspirar essas mulheres a mudarem muitas vezes de rota, tomarem decisões, que são esses pontos de inflexão que nós temos de ter ao longo da nossa vida. Que maravilha. Ô, Vivian, e esse lançamento já tem data, lugar? Como é que você está pensando em fazer? Na realidade, Renata, o lançamento ele seria feito no Farol Shopping, na livraria La Fontaine do Farol Shopping. Seria um evento que nós teríamos em torno de 200, 300 convidados. Todavia, nós faríamos num intervalo de 6 horas, sem um horário pré-determinado, justamente para evitar a aglomeração e toda a obediência às normas sanitárias. Mas com o agravamento, realmente, era impossível isso acontecer. Então, nós temos esse objetivo de fazer esse lançamento no Farol Shopping. Vai depender muito de como estará a nossa realidade na questão sanitária, se efetivamente faremos na livraria ou num ambiente mais aberto. Mas, sem sombra de dúvidas, esse evento acontecerá ainda esse ano, se Deus quiser e nos ajudar, se a vacinação acelerar, não tenho dúvida que conseguiremos. Vivian, querida, eu te desejo sucesso e queria mais uma vez te parabenizar por esse projeto, que é um projeto que é além livro, sem dúvida nenhuma, tá? O Bate-Papo Literário está sempre aqui de portas abertas para recebê-la e obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço, um grande beijo a todas as mulheres, especialmente as mulheres. Não que haja uma exclusão ou qualquer seletividade em face dos homens, mas o meu coração, ele é inteiro para as mulheres nesse trabalho de gênero que eu venho desenvolvendo há muitos anos. Que legal, parabéns, viu? E eu conversei hoje com a delegada de polícia Vivian Garcia Selig. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube, chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Zuma Cabeleireira. O salão de beleza para toda a família. Academia Toia. Há 40 anos em movimento. E Asig. Você, cidadão do mundo.